Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast. Desta vez, uma edição especial, direto aqui de Salvador, Bahia. E neste episódio, eu tenho o prazer, a honra de receber aqui Bianca Drago. Ela é gerente de vendas online na Brito e Amoedo Imobiliária. Bia, eu acho que eu posso te chamar assim, né? Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada. Viu? Muito obrigada, Gabriel, pelo convite. E é uma honra, né? Fazer parte aqui desse bate-papo aqui com a gente, desse podcast. Legal. A gente vai bater um papo muito legal. Bia tem, assim, muita expertise no mercado imobiliário. É ela que coordena toda essa parte do digital, né? Hoje é praticamente tudo gira em torno do digital lá na BIA. E é uma imobiliária, assim, de grande porte. Então, eu acho que a gente tem e muito o que aprender com essa profissional maravilhosa. Bia, para a gente poder começar essa conversa, me fala um pouquinho sobre você, como foi que você iniciou no mercado imobiliário, como foi que tudo começou? Foi de uma forma até inusitada, né? Porque eu trabalhava em outro segmento, né? Eu sou formada em design de interiores também. Legal. E aí, fazendo parcerias, acabei me encantando com o mundo da corretagem, né? E assim eu fui galgando e fui trilhando alguns caminhos e onde eu queria chegar, que hoje eu estou satisfeita, onde eu estou lá na BIA, né? Então, assim, é uma jornada, Gabriel, que requer dedicação, requer muita vontade e garra mesmo, assim, porque é uma profissão que te leva a muitos caminhos, né? A gente diz que a gente realiza os sonhos dos clientes, né? No momento de uma venda, e a gente realiza também os nossos, né? Claro. Então, é uma troca aí. Então, assim, e hoje eu estou satisfeita com o que faço. Deixei de design de interiores e passei a atuar como corretora e hoje como gerente lá da BIA. Legal. A gente vai falar já sobre esse processo de transição de corretora para gestora, porque são funções que requer outras habilidades, né? Bem diferente. A gente vai bater um papo sobre isso, porque muitos da nossa audiência aqui são gestores, gerentes de vendas, coordenadores, e eu acho que você vai ter muita informação importante. Mas por que já a gente vai entrar nisso? Porque eu não poderia deixar de te presentear. Então tem aqui um presente para você. Muito obrigada. Abra, por favor, mostra aqui nessa câmera para nossa audiência ver o presente que você recebeu aqui em Salvador, nessa terra maravilhosa. Eu já te falei que eu sou baiano, né? Ó, muito obrigada. Um caderninho para você poder fazer as suas anotações. Muito uso, viu? Ainda tem mais? Tem, senhora, lógico. Oi, como não? Um brinde. Aqui, ó. Um brinde. É isso aí. E tem uma frase bastante impactante aqui. Leia aí essa frase que tem aí. Bem legal. Juntos transformamos o comum em supremo. Exatamente. Sistema todo mundo faz, né? O extraordinário é o supremo. É o supremo. Vamos lá. Bia, você vai querer um cafezinho aqui, não? Não, tá ótimo. Tá, obrigada. Legal. Como foi esse processo de transição de corretora para gestora? Os desafios que você enfrentou? Porque eu entendo que são habilidades totalmente distintas, né? Como foi esse processo de transição? Como eu falei antes, assim, a gente vai galgando, né? Não foi virar a chave de corretor e gerência, né? Então, assim, quando a gente entra um pouquinho limitado como estagiário, né? Então, a gente não pode atuar de muitas formas, porque existem as etapas, né? Aí você vai como corretor, fiquei como coordenadora de produto, coordenadora de equipe, né? Trabalhei também na questão de lançamentos no interior, né? Em outra empresa. E fiquei como gerente, né? Fui me tornando, né? E a gente vai adquirindo, como você falou, a gente vai virando essa chave, vai virando essa mentalidade mesmo. E que bom que as pessoas também enxergaram um potencial e enxergaram essa possibilidade que eu tinha também de atuar de uma outra forma, né? Então, assim, e tudo lida com gente, né? Ponto central. E tudo é gente. Então, assim, quem gosta de gente
Independente aí, se vai como o corretor que vai lidar diretamente com o cliente, eu lido diretamente com a equipe, né? E o cliente, né? Num segundo momento, numa negociação, numa tratativa. Então, assim, você vai galgando, né? Posições e vai galgando o seu espaço. Com certeza. Deixa eu só fazer, na advocacia a gente fala assim, pela ordem, né? Assim, vou fazer uma menção honrosa. Que bom que enxergaram, não. Era impossível não enxergar. Né? Oh. Obrigada, Gabriela. Por favor. Né? Mas vamos lá. Lá na BA são quantos corretores hoje? Hoje a gente está na faixa aí de uns 210, Legal. Nessa faixa. Como é cuidar dessa turma inteira, tendo em vista que o digital, teoricamente, é para poder atender essa galera toda? E aí, para você dar conta de tudo isso? Porque assim, na verdade lá existe uma segmentação, tá? Eu sou do online e eu tenho na minha equipe, 26 pessoas na minha equipe. Tá? Na minha equipe. Certo. E existem outros gerentes, que são os gerentes do salão. O que é isso? São os gerentes que atuam nos estandes de venda. Tá? Então, esses gerentes também recebem, né? Então, exemplo, 50% vai para o online, 50% vai para os gerentes de estandes, dos outros produtos, tá? Então, assim, gerir, né? Sim. Gerir pessoas e gerir exatamente essa questão dos leads, né? Então, os leads chegam no meu setor, a gente faz um sorteio para fazer essa distribuição aí dos leads quando chega para começar o trabalho de manhã. Legal. Então, você que está nos acompanhando, vamos começar a pegar algumas informações entre linhas aí, porque tem coisas importantes. Eu anoto tudo porque eu sei que vai vir muita coisa. Então, diretamente trabalhando com você tem 26 corretores. Isso. Então, pelo que eu entendi lá, você tem uma separação que essas 26 pessoas, elas só trabalham no online, né? Só no online. Então, você tem, além de, digamos... E a galera do stand também não se mistura com o pessoal do online? Não. É uma equipe realmente só do online. A gente não dá o plantão e eles também não entram na nossa escala ali, no nosso plantão, entendeu? E aí, a nível de... dentro desses 26, a sua equipe, você segmenta produto ou é 26? Tipo, o lead que chegar, a gente distribui entre esses 26? Eu costumo dizer assim, né, que algumas pessoas segmentam, né? Eu vou segmentar tal produto para tal pessoa. Só que eu acho que a minha equipe, aí me desculpe a modéstia, mas eu acho que a minha equipe é tão qualificada que eu acho que quem está ali está preparado para poder atender o lead que chegar, o cliente que chegar, tanto no presencial, porque a gente faz o atendimento presencial também, na imobiliária, quem faz é a nossa equipe. E o cliente, seja ele por lead ou o canal que ele entrar, independente, é Instagram, é o Facebook, então, o que ele entrar, a equipe está preparada para poder atender. Uma equipe bacana, viu? Mandou bem treinada. É uma equipe boa. Legal. Essa parte do corretor, do cliente que chega à imobiliária, não é o cliente, pelo que eu entendi, não é o cliente que ele veio do online, conversou com o corretor e o corretor puxou para a imobiliária, pelo que você falou. Pode ser. Pode ser. Pode ser através de um lead que gerou um agendamento. Tá. Aí ele vai lá e vai ser atendido pelo corretor. Ou tem aquela visita espontânea. Porque isso. o nosso stand é a imobiliária. Sim, né? sim. Eu não tenho o stand dos incorporadores. Eu tenho, dentro da imobiliária, é o meu stand. Então, ali, o cliente também chega de forma espontânea. Legal. E o corretor que trabalha no stand físico, ele também pode chamar o cliente para a imobiliária para poder conversar lá dentro, não é isso? Claro. A gente tem lá uma estrutura bacana para poder receber o cliente. Tem sim. Isso é. Só estou querendo entender a dinâmica. Tem sim. Porque pelo que eu entendi, o corretor que é do online, ele tem a preferência do online e a preferência do cliente que espontaneamente veio até a BA. É isso? Isso. Pronto. E o corretor do stand físico, ele além de atender esse cliente no físico, ele também tem a oportunidade de converter, trazer esse cliente para dentro da imobiliária. Só deixando claro, Gabriel, que não é questão assim da preferência. É a questão assim, porque como todos os dias eu tô com a equipe, e às vezes os corretores que estão nos estandes, acaba existindo, como tem uma
tal dia, sexta-feira vai estar em tal lugar, na quinta-feira vai estar em tal lugar. Então, os gerentes, eles fazem essa distribuição de acordo com os produtos que eles atuam, né? E existe essa rotatividade da imobiliária com esses corretores. Tá. E a equipe do online, justamente por não ter o estande, está sempre lá. Então, é uma questão de logística mesmo, de facilitar esse atendimento do cliente que chegar de forma espontânea. Faz sentido, tá? Porque a equipe dos estandes físicos estão nos estandes. Estão nos estandes. Beleza, na maioria das vezes, sim. Poxa, achei bastante interessante e, assim, bem segmentado, né? Bem dividido. Isso facilita até vocês analisarem o resultado de uma maneira... Porque tem um resultado geral da imobiliária, ok. Mas aí você vai vendo, né? Ó, a galera do plantão online, a galera dos estandes físicos. E isso. até para cruzar essa informação com marketing, novas estratégias comerciais, você tem como ter esses dados na mão, né? Perfeito. Muito, muito legal. Fica fácil, mais fácil. Legal. Eu queria que você trouxesse um pouquinho agora sobre o que é que você enxerga do cenário do mercado imobiliário em Salvador. A gente teve uma conversa com os meninos da Rocha Andrade e aí ele pontuou uma coisa que eu achei bem interessante. Pô, Gabriel, no passado era muito mais difícil você ter acesso a esses clientes, acesso às construtoras para vender, era uma coisa mais fechada e tal. Hoje, as coisas estão muito mais fáceis a nível de mercado, mas a gente está tendo uma dificuldade muito grande de encontrar bons profissionais. E aí a gente está falando de corretores de imóveis. Queria que você fizesse esse paralelo, no seu entendimento, compartilhasse com a nossa audiência, essa visão que você tem do mercado imobiliário, porque você já tem uma história no mercado, né? O que era esse mercado imobiliário em Salvador e o que é que você enxerga atualmente? Bom, é um mercado que está em expansão, né? É um mercado que está em grande desenvolvimento. Muitas construtoras estão enxergando, né, o momento certo de se fazer determinados lançamentos. Vou falar assim um pouquinho da Barra, porque a Barra, pela imobiliária também ficar na Barra, então acaba que a gente meio que domina aquela região ali no sentido de um conhecimento, não dominar no sentido prepotente da palavra, não, mas é no conhecimento, porque a gente atua e vende os mesmos produtos da Barra, né? A Barra é um bairro de Salvador, porque... pronto, porque a gente está aqui no Brasil todo, o Supremo. A Barra é um bairro de Salvador, a BIA tem a sede na Barra, e aí o que ela está falando é que assim, já tem uma expertise, uma aula naquela região. E a Barra é um bairro turístico. Cartão postal. Cartão postal da cidade, lindíssimos. Quem não conhece o Farol da Barra? O Farol da Barra, aquela imagem do Cristo. Sim, né? sim. Já brinquei muitos carnavais ali, é bom. Ali é bom. Embaixo do camarote da Band, ali é bom. Dando tchauzinho. Mas vamos lá. Ali é muito bom. Então, assim, é um mercado que está muito forte, está muito atuante, né? As construtoras estão realmente enxergando não só a Barra, propriamente dito, mas Salvador como um todo, porque existe um nicho de mercado e existem interesses também por outros bairros, né? Então, nós tivemos lançamentos na Barra, nós tivemos lançamentos no Horto, na região de Estela Maris, né? Então, a gente teve uma grande diversificação de lançamentos e de produtos, né? Então, acredito que é um mercado que está em expansão, que está crescendo e trazendo bons produtos diferenciados, né? Ficou na moda agora o rooftop. Sim. Né? Então, já tá trazendo... Salvador já tem diversos empreendimentos. Então, assim, é um mercado que está realmente crescendo nesse sentido, assim, de trazer também oportunidades, né? Claro. Junto com ele, vem muitas oportunidades agregadas, atreladas. Oportunidade para os corretores. Isso. Oportunidade para os investidores. Própria construção civil como todo, né? Também. Que é o mercado que está uma área boa. Agora, dentro dessa questão, tem inúmeros produtos e tal, como é trabalhar esses produtos na sua equipe? Porque, assim, os níveis de empreendimentos que vocês vendem são, assim, empreendimentos, como é que eu posso dizer? Tem muito empreendimento sofisticado, né? Que, poxa, a gente estava conversando aqui nos bastidores, 1h30 para poder fazer uma apresentação de ponta a ponta. Como é trabalhar isso na equipe, tendo em vista que vocês têm uma gama muito grande de produto? Como é que você faz isso lá na BIA? É desafiador, né? Muito, muito. Porque assim, mas eu acho, Gabriel, que o próprio corretor, ele vai se especializando no nicho de mercado que ele quer também atuar. Tá. Então, um exemplo, uma venda de um padrão mais elevado, um alto padrão, como a gente chama, um alto luxo,
ela leva um tempo maior para essa venda acontecer de fato, porque é um cliente que a gente entende que ele já está muito bem, ele já mora bem, ele já é uma... Se ele mudar, ele vai mudar para algo que seja muito diferente do que ele tem, porque ele já mora muito bem. Perfeito. Tá? Um cliente que ele está querendo um estúdio para investimento é uma venda mais rápida de acontecer, gira mais rápido. Então, o próprio corretor, ele vai sinalizando a preferência dele em trabalhar determinados produtos, né? Eu quero girar mais rápido, eu quero ter uma rotatividade de produto, eu vou focar num ticket que seja mais rápido justamente dessa venda acontecer. Né? E tem corretores que preferem realmente trabalhar o médio, o alto padrão. Então, isso também já meio que facilita as coisas ali de acontecerem, os processos, né? Você já consegue... Perfeito. Um encaixe de produto, ao perfil do corretor e tal. Agora, dentro desse contexto, eu entendo isso claramente. Poxa, o cliente já mora muito bem, para ele poder sair da onde ele está, poxa, eu já moro muito bem. Então, para um lugar tem que ser algo assim, extraordinário e muito diferente do que eu tenho. Mas o ponto que eu quero trazer dentro desse contexto é essa jornada sendo longa. Como é que não você, mas a equipe gerencia essa expectativa de venda, tendo em vista, porque assim, aí a gente vai entrar em outros fatores, como, para levar mais tempo, esse corretor tem que financeiramente falando, ele está preparado, não está dependendo daquela venda. Mas entendo que, por um outro lado, gera assim uma expectativa. Muito. Como é administrar isso? Porque eu vejo um problema muito grande nas imobiliárias nesse sentido. Isso. Como a gente falou antes, né? É lidar com gente. Né? Tá aqui para lhe fazer outra pergunta. Mas lá. Então, assim, quem entra nessa profissão, Gabriel, a gente já sabe que existem essas etapas de uma venda, de um processo acontecer. A gente sabe, muitos entram achando que a vida de corretor é muito fácil, né? Que todo mês está ali vendendo muito. E a gente sabe que no dia a dia não é uma profissão, como eu falei, que requer muita dedicação, requer persistência, né? E se você tem isso, é mais fácil. Não quer dizer que aquele corretor que goste de um alto padrão vai abrir mão das outras vendas, que vai deixar de trabalhar os outros produtos. Mas ele tem um olhar diferente, né? Ele se comporta diferente, ele vai tentar abraçar outros caminhos até para chegar nesse cliente de um alto padrão, que às vezes também é um cliente que está meio que mais distante, né? De você chegar. É um cliente mais difícil de você ter acesso. Então, ele vai também se comportar. Mas não quer dizer que ele, trabalhando um alto padrão, ele vai deixar de trabalhar um médio ou vender um estúdio. Então, ele vai se mantendo dessa forma, mas com foco no alto padrão. Ele não deixa de trabalhar não porque as contas chegam, né? Ele precisa se manter. Mas eu diria, é difícil porque isso envolve disciplina, envolve outras coisas. Mas eu venho conversando com vários gestores e um ponto que eu vejo em comum, eles falaram o seguinte: a gente sempre trabalha na cabeça do nosso time, para esse pessoal que quer trabalhar principalmente com alto padrão, é que, cara, você precisa ter uma reserva financeira. Muito. Tem que ter. Porque, veja, como você falou, oscila, né? E aí tem muitos corretores que pensam o seguinte, recebi uma comissão, tô rico, né? Mas a gente não sabe quando é que vai entrar. Isso, quando é que entra a próxima, né? Exato. Então, eu acho que muito diferente, vai muito além da técnica da venda e tal. Eu acredito que envolve outros fatores, como trabalhar essa ansiedade, né, na venda e também estar preparado financeiramente para poder ficar 1 mês, 2 meses sem vender e tá tudo certo, né? Você falou muito sobre gente e falou também que você vai detectando mais ou menos qual é o perfil que aquele corretor tem para dizer assim, não, então ele tem esse perfil, eu vou encaixar esse tipo de produto aqui para que ele possa trabalhar. Pergunta: esse processo é um processo seu observando? Porque o corretor entrou na BIA, ele não vai saber, eu acho pouco provável, eu quero trabalhar com isso. É difícil, né? Como é isso? É você que vai observando, dando o tempo para que a coisa aconteça, e você vai dando o norte, ou é ele que por conta própria, que eu acho que é menos provável, mas queria que você me explicasse esse processo, e se você tem essa informação de
Em quanto tempo, mais ou menos, você consegue identificar mais ou menos qual é o caminho que aquela pessoa vai? Tempo é difícil, né? Sim. De você conseguir mensurar isso, até porque cada um tem esse tempo diferente, né? Tem gente que tem uma facilidade maior de aprender, de apresentar um produto, de se comunicar com o cliente. Cada um tem uma forma, né? Então, é justamente isso. Apesar de ser uma equipe, mas eu tenho que trabalhar individualmente, justamente para poder entender as demandas de cada um. Boa, um para um. Isso, certo. não dá para eu generalizar por ser uma equipe. Eu tenho que entender qual é realmente aquela demanda ali daquela pessoa. Quando o corretor chega, se ele já é um corretor preparado, experiente, ele já traz também uma bagagem. Então, dá para observar e numa conversa dá para a gente saber que ele já tem esse caminho já percorrido aí, seja do padrão que for. Porque eu posso me especializar em estúdio e ser o melhor da minha profissão. Tá tudo bem. Posso ser especialista no alto padrão e também, né, vou me destacar daquilo ali. Quando você traz para uma equipe, a gente precisa equacionar isso aí, porque a gente tem incorporadores de vários perfis. Né? Então, assim, vai muito também de identificação do corretor. Porque o primeiro cliente do incorporador, eu acredito que tem que ser o corretor. Com certeza. Né? Para ele poder comprar a ideia daquele produto, ele comprando a ideia ali, produto com segurança. Com segurança, porque aí ele vai... Quando a gente gosta, né, daquele produto, a gente se identifica, é mais fácil das coisas acontecerem, porque eu já comprei a ideia. Rola um brilho nos olhos, na apresentação. Eu já comprei a ideia. E aí, você vai... Então, assim, essa segmentação, né, em aspas, assim, ela vai acontecendo de forma até muito natural. Perfeito. Muito natural mesmo. Perfeito. Eu vou comentar uma coisa com você que eu senti quando eu estive da outra vez lá na BA, que eu achei muito bacana, muito bonito até. É raridade encontrar isso. E eu vou lhe fazer uma pergunta em cima desse contexto. Você é gerente, tem uma equipe abaixo de você e tem Rosana na diretoria, né? Eu achei muito bonito, muito legal a forma como vocês se tratam lá dentro. Eu achei... E uma coisa genuína, sabe? Muito. Como é essa relação? Porque existe, assim, cobrança dos incorporadores, meta de vendas e tal. E mesmo assim, vocês conseguem manter esse equilíbrio lá. Eu sei que não é uma resposta que você vai passar isso para nossa audiência, mas assim, como é que vocês fazem isso lá dentro? Porque assim, quem chega de fora, como eu, que tenho experiência em várias imobiliárias, assim, cara, tem uma coisa diferente aqui. Tem. É um ambiente muito legal, mas eu queria que você falasse isso. Eu falo até com muita... Você vê que quando você estava falando, eu já abri um sorriso aqui, porque realmente, assim, a gente tem um ambiente muito, muito bom lá dentro. Né? Assim, a gente tem Rosana, que fica à frente, né, das nossas negociações, fica à frente das nossas... No dia a dia, né? Lidar com a gente ali no dia a dia. Então, assim, e ela é muito aberta a ouvir, né? Porque estar de porta aberta, como ela sempre fica, mas ela tem uma coisa que ela sabe ouvir também. Né? Então, não é só a porta está aberta ali, ok, para ela. Tanto é que a sala dela é muito do lado ali do salão de vendas. Eu vi. Então, assim, ela ali, ela vê tudo. Ela acompanha tudo, ela sabe de tudo. Uma coisa importantíssima, ela sabe cada corretor ali pelo nome. Né? Então, assim, apesar de ser uma empresa de vendas, as pessoas ali não são só um número. A gente é cobrado, claro, por resultado, mas ali nós não somos apenas um número. Quanto é a minha meta? Quanto é a meta do gerente, né? De outro gerente. Então, assim, a gente tem. E a nossa relação realmente é uma relação muito bacana, que em outras, às vezes, assim, em outras reuniões, em outras apresentações, é muito comum as pessoas falarem isso, sabe? Assim, porque a gente tem, como ela fala, nós somos um time. Nós não somos apenas um grupo de pessoas que estamos trabalhando em prol de um objetivo. Nós somos um time. Boa. Eu toquei nesse assunto porque teve uma vez que eu estava lá, a sala é o seguinte, ela fica sentada aqui... Você precisa ir mais vezes, viu lá? Você precisa ir mais vezes. Estaremos juntos, amanhã, né? Amanhã. Exato. E aí o que acontece? Tem o salão, né, tudo, mas o que eu achei interessante é que a porta fica aberta realmente. E eu estava conversando com a Rosana, tal, toda hora entra um corretor. E vai, pergunta, e ela vai lá, responde e tal. Então, assim,
ela não se importa da pessoa estar interrompendo. Na verdade, eu acho que ela incentiva até isso. Se você tiver com a dúvida, venha, fale comigo e tarará. E o que eu vejo? 200 e quantos corretores você falou? Deve estar na faixa de 210 aí. 200 corretores, vamos arredondar. 200 corretores, pessoal. Você tem noção do que é isso? A porta da diretora tá aberta para que um entre, o outro e tal. Quando a gente foi fazer o treinamento da BIA, a gente marcou turnos diferentes, porque não tinha condição de treinar todo mundo ao mesmo tempo. Junto, é. E a Bia tá trazendo aqui pra gente que a liderança exercida é uma liderança literalmente de portas abertas. Então, assim, é muito importante a gente frisar isso, porque isso reflete diretamente no ambiente da imobiliária. Porque a gente vê muitos casos daquele ambiente extremamente predatório, onde existe uma cobrança forte, você gestor que está nos acompanhando, uma cobrança forte em metas. Só que aí eu costumo dizer o seguinte, não tem como as pessoas, Bia, vestirem a camisa da empresa se ela não se sente num ambiente. E aí quando eu trouxer aqui vou trazer essa palavra aqui, acolhida, não é você passar a mão na cabeça das pessoas, não é sobre isso. É como ela acabou de falar, ela faz um atendimento 1 para 1 a nível gerencial, aí vem a diretora da empresa, a porta da imobiliária aberta para poder conversar com todos os corretores. E isso, vamos dizer assim, no popular aqui na Bahia, esse caldo, esse tempero, quando junta, esse dendê, dá o que dá a nível de resultado, não é isso, Bia? Assim, isso aí foi tema da nossa reunião de segunda-feira, inclusive. E nós falamos isso, né? Que assim, o sentimento de pertencimento. Né? Assim, eu pertenço à imobiliária, né? Então, assim, esse vestir a camisa, eu acho que vai muito além, né? Porque nós somos profissionais autônomos, né? Então, assim, quando eu digo que eu visto a camisa da BIA, eu visto no sentido amplo da palavra, né? Porque eu me sinto um pouquinho dona dali também. Sim. Então, eu vou falar de alguma coisa que, tem que consertar isso, olha, tem que ver aquilo, vamos fazer aquilo, vamos investir em tal coisa, vamos trazer isso, vamos fazer... Porque isso é uma forma de você ter um olhar também mais amplo, né? Da situação. E não só eu me limitar a mostrar um resultado, a levar o resultado no final do mês, né? Então, justamente porque esse ambiente também proporciona essa devolutiva, né? Que a gente tem lá. Eu concordo tanto com o que você está falando, que eu acredito muito que a venda em si, a comissão, ela é o resultado final de um trabalho. Assim como a gente conquistar o cliente, ele usar o nosso sistema e pagar por aquilo, isso é o final dessa história. Mas existe todo um processo antes e pessoas envolvidas nesse processo, por exemplo, a gente está aqui, o nosso marketing está aqui, nos bastidores fazendo isso acontecer, nosso time comercial, suporte, desenvolvimento, financeiro e por aí vai. Mas não tem como eu chegar, Bia, você também lá, chegar para a pessoa e dizer assim, vista a camisa da empresa, não sei o quê. Eu acho que quando você isso chega... tem que ser de forma natural. Quando você chega ao ponto de pedir isso... Não dá certo. É que nem pedir respeito, né? Não precisa, né? Não tem respeito, né? Se você está pedindo é porque não tem, né? Exatamente, que está faltando. Então, assim, isso vocês que estão nos assistindo, acessa o site da BIA, vai ver. A empresa tem quantos anos? 20 anos de mercado e é uma das maiores imobiliárias da Bahia. No mesmo endereço. No mesmo endereço. Na mesma casa, né? A gente até brinca assim, as mesmas pessoas praticamente à frente do negócio, o mesmo endereço. É uma imobiliária hoje muito consolidada no mercado. A gente tem muitos produtos com exclusividade de vendas. Sim. Então, assim, esse pertencimento, assim, eu digo assim, eu pertenço, né? Assim, é esse sentimento. Engraçado você tocar nesse assunto, porque foi tema da nossa reunião de segunda-feira. E você não estava lá. Mas porque, assim, a gente começa... Quando eu entrei lá, eu até conversei com meu sócio sobre isso. Eu falei, cara, tem uma coisa diferente aqui dentro. E é muito legal. Eu falei, o início dessa conversa aqui foi... É muito bonito ver, porque... É raro de encontrar, sabe? Lideranças desse jeito. E, tipo assim, eu saí pra almoçar com a Rosana, tudo, né? E você vê que, tipo assim, o tom da conversa, todo aquele tom ameno, é leve, né? É leve. Então, as coisas acontecem de uma maneira muito, sabe? Flui, né? Vai fluindo. E isso, pra você que é líder, que tá nos escutando... Parece fácil de fazer, mas não é. Não. Entende? Não é. Porque são 200 pessoas, cada um quer uma coisa e tal. Então, assim, por trás disso tem muita, sabe?
pessoas como você que contribuem muito e outros gerentes Tem muito. e tal, O time lá é bom. né, O time pra lá poder... é bom. Ela tá de hoje que ela fala, o time é bom, meu time é melhor ainda. Eu queria agora falar um pouco com você sobre o que é que você enxerga e o que é que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês são bastante inquietos em relação a isso, de tecnologia para o mercado imobiliário, porque quando a gente começou a conversar com a BIA, vocês trouxeram um diagnóstico pra gente, né? Que as coisas meio que estavam assim separadas e tal, vocês precisavam unificar. E eu vejo um desafio muito grande pelo tamanho da empresa, né? O que é que vocês estão enxergando aí de tecnologia? Eu sei que tem o nosso braço também ajudando vocês lá na nossa plataforma de CRM e tal, mas o que é que a BIA está fazendo hoje? O que é que vocês enxergam nesse cenário tecnológico aí para ajudar nesse processo de vendas? É uma pergunta bem complexa no sentido de que, por se tratar de muita gente, as pessoas também precisam estar envolvidas nessa questão da tecnologia. Gente de novo. Não, você vai ver que eu vou falar muito de gente. E aí, o que acontece? Tem pessoas que ainda, aí eu digo, infelizmente, falo assim que tem resistência. Com dor no coração. Com dor, porque tem pessoas que ainda têm resistência à tecnologia. E se a tecnologia for bem usada, ela te agrega muito. Ela te traz uma dinâmica muito grande, ela vai te trazer um resultado mais rápido, você faz suas atividades bem mais rápido. Né? O Supremo, com certeza, ajudou muito nesse sentido, na questão da gente ter essa visibilidade dos leads que a gente consegue hoje, né? Legal. Ter um panorama mais fácil. A gente quer um relatório, a gente quer saber o corretor X, quantos clientes ele tem, quanto tem na base, quanto não tem. Então, isso traz para a gente uma visão muito boa. A gente teve uma mudança de site recentemente, que é o que você acompanhou para implementar o Supremo lá com a gente. Legal. Né? Então, hoje existem recursos que a gente está tentando trazer, né, para poder agregar a questão, até a inteligência artificial sim, mesmo, sim. né? Amanhã a gente vai falar sobre isso lá. Então, assim, isso é bom porque isso é uma inovação. A gente está se acostumando, né? Quando a gente falava em carro elétrico, era coisa do outro mundo. Hoje já é realidade, né? Agora então, vem carro piloto automático. Então, assim, as coisas vão se modernizando e a gente tem que estar acompanhando e tem que estar antenado, né? E cada vez mais rápido. Cada vez mais. Você tocou num ponto sensível aí que eu vejo que é uma dor gigante e aí não tem exceção. Todo mundo fala da mesma coisa. Que é convencer o corretor, e eu sei que vocês têm esse problema lá, de que a utilização de uma plataforma de CRM e tudo é importante, ele precisa dar feedback e tal. E aí a gente sabe que tem pessoas, às vezes, que têm mais idade e que tem um comportamento diferente e tal. Como é que você lida com isso? Não é uma tarefa fácil. Porque isso está muito relacionado a costume, sabe? A empresa investe. Eu me lembro das palavras até de Rosana, que, gente, a gente tá aqui, botou lá no salão, botou no telão e tal, a gente tá aqui investindo em tecnologia moderna e tal, mas tem essa barreira. Sim. Como é que supera isso, ou pelo menos, digamos assim, diminui um pouco na minha equipe, essa resistência? Na minha equipe eu não tenho tanto. Porque todo mundo digital, né? Porque nós somos online, já parte desse pressuposto. Então, assim, nós somos online. Então, as pessoas precisam. Para receber o lead. Para receber, tem que estar logado. Lógico, tem que estar. Então, assim, eu não tenho essa resposta aqui para te dar de pronto por conta disso. Porque a equipe do online. Lá vem minha equipe de novo. Mas, né? Mas às vezes também dá uma escorregada. Não pode dizer que tudo são louros. Porque não são. Mas tem gente que às vezes dá uma escorregada, não bota o retorno lá como tem que ser colocado, né? Não agenda uma atividade lá qualquer. Então, assim, a gente precisa estar o tempo inteiro ajustando, né? Pronto. Aí, veja, eu acredito que esses ajustes você faz no 1 para 1. No dia a dia, isso. Porque aí é um outro ponto que o pessoal, muitas vezes assim, foca em... Pagou a agência de marketing, gerou o lead, a plataforma está integrada, recebeu, distribuiu. Certo. E aí, meu amigo, ficou por aí.
ele cobra só a venda lá do outro lado. Mas é esse acompanhamento. Então, eu entendo que esse acompanhamento, ele é mais importante do que cobrar a venda propriamente dita. Por quê? Porque a venda é fruto desse acompanhamento. Entende? E aí você joga na conta do corretor. Isso vale para você, gestor. Você joga isso somente na conta do corretor, meu amigo. E não é. É antes aqui. Concorda ou não, Bia? Totalmente. A venda, para ela acontecer, ela é consequência de um somatório de processos. Tá. Né? E eu costumo dizer lá que para eu atender, eu preciso entender. Legal. Tá? Então, assim, se eu entendo qual é aquela necessidade que aquele cliente tem, eu consigo atender da melhor forma possível. Tá? Uhum. Então, assim, o lead que eu recebo, como é que eu vou tratar esse cliente? Então, eu tenho lá o passo a passo, né? Qual é esse passo a passo? Tá. O produto que ele entrou, de fato, corresponde à expectativa dele? Porque, de repente, a gente pode ter feito uma campanha, mas não colocou o valor. Um exemplo do imóvel, tá? Esse cliente está apto para esse imóvel, né? Em questões financeiras? Pronto, então, a gente vai filtrando esse cliente, tá? A gente vai vendo se aquela localização, de fato, é o que ele quer. Então, a gente vai meio que costurando esse caminho aí para que essa venda aconteça. E por eu ser online e eu não estar num stand de vendas, né? Porque, um exemplo, se eu estou no stand de vendas, aí quem está aí ouvindo e assistindo vai poder até refletir sobre isso, porque quem está no stand, o cliente já entrou para aquele produto. Ele já sabe mais ou menos ali o que é, exatamente, né? Pode até ser que o valor não atenda, mas ele já sabe que ali é um 3/4, é um 2/4, né? Sim. Que já tem as informações na frente. Muitas vezes a gente recebe o lead e o cliente não sabe ainda do que é, né? Do que se trata. Então, a gente tem que saber direcionar esse cliente para que essa venda lá na frente aconteça. Eu já anotei uma página inteira do que ela falou. Já vou para a segunda página. E se você não anotou, volte e assista de novo. Porque, olha só. Olha uma coisa que ela falou. A venda é uma soma de processos. E aí, a gente se depara em várias situações que a imobiliária não tem um processo claro, documentado de vendas. E isso, na minha cabeça, é inconcebível. Porque a gente, não, venda é sorte, o cara é bom, não sei o quê. Não. E aí ela deu detalhes, ela falou que, a localização tá atendendo, isso, aquilo, outro. Então ela meio que deve fazer, obviamente, uma qualificação inicial. E durante o processo do atendimento, creio eu, ela tá notando o que o corretor tá fazendo e tá ajustando isso para poder essa venda sair do outro lado. E isso parece o óbvio, mas não é. Não é? Não é? Não é. Então, assim, a venda é só a consequência de um processo muito bem feito. E aí a gente vai entrar em outro ponto, porque eu entendo o seguinte, quem vende não é o corretor, é o processo que vende. Se ele segue o processo, ele vai vender. Entende? É isso que eu falo. Se eu entendo o processo, eu vou saber atender esse cliente da melhor maneira para atender. Exatamente. E aí eu vou fazer uma provocação para você agora. Quando você não tem um processo claro, você é o processo. Passa a ser, né? Não é? Porque, e aí, veja, cada corretor tem o seu processo de venda. Como não tem um padrão validado, testado, porque você chega para o corretor e diz, vai fazer assim. Mas não é porque Bia quer que seja feito assim, é porque já foi testado. Já é. Alguém já inventou a roda. Sim. Então, a gente tem que dar continuidade, muitas vezes, do que já foi, porque já foi testado, aprovado. E a gente sabe que quando a gente segue determinados parâmetros, né? Quando a gente segue determinadas... É mais fácil da gente obter o resultado. Ele vem mais rápido. Para que eu vou prolongar o meu caminho se eu posso dar uma diminuída nesse processo, sabendo conduzir da melhor maneira possível? Eu diria até o seguinte, Bia, vai até um pouco além disso, porque assim, por que eu vou investir tempo, recurso até financeiro em campanha, em ações, assim, de coisas que
a gente pode aventurar, eu não estou dizendo que você não pode inovar na sua imobiliária, não é isso. Mas vem cá, o que é que está dando certo? Vamos exponenciar isso aqui que está dando certo. Claro, claro. E aí a gente está falando aqui, para você que está nos acompanhando, sobre o processo que ela roda na BIA Imóveis. E é muito importante você entender que ou você tem esse processo documentado, estruturado, e aí você aplique melhor esse processo, ou você vai ficar refém de bons vendedores, de bons corretores, que aí é o ponto que eu quero pegar agora. Mas, rapidinho, vá. Antes de você falar, deixa eu só complementar aqui. Quando eu falei assim, alguém já inventou a roda, Tá. mas o tempo também mudou, Sim. né? Então, assim, a gente também precisa estar antenado a essas mudanças que vêm acontecendo, porque nem sempre um processo lá de trás Sim. vai servir para agora, Sim. né? Porque, assim, as coisas vão mudando, são muito dinâmicas. Tá, claro. Né? Então, inclusive, até a própria tecnologia que mudou muito. Então, a gente tem que estar atento a isso justamente para também não se perder no processo. Sim. E se engessar, Sim. né? Ficar preso a uma forma de trabalhar onde, de repente, ela não se aplica mais. Sim, mas aí é a história de aperfeiçoar a roda. Isso, né? Exatamente. Mas assim, você tem fundamentos, você tem Tem pilares base, e, né, e isso. melhora em cima daquilo. Agora, o ponto, o ponto que eu quero trazer é o seguinte. Nós falamos que quando você não tem um processo, você é o processo. E a ausência desse processo faz com que você fique dependente, esse é o ponto, de corretores excelentes, de altíssimo nível, porque o processo que você não tem, você fica dependendo que ele saiba fazer esse processo e que ele já venha num nível altíssimo. E aí você entra numa outra problemática, que é o quê? Tá na mão de alguns poucos, que são muito bons, ao invés da equipe como um inteiro performar bem em cima de um processo criado pela empresa e melhorado pela empresa constantemente. Então, eu enxergo, me corrija se eu estiver errado, o quão, digamos assim, prejuízo você tem ao você não enxergar essa operação em cima desse processo. Se não for isso, você vai perder tempo, vai perder recurso, vai ter um turnover na imobiliária muito alto. Eu ia falar isso agora, por conta disso. Não é isso? E acontece. Mas é claro, porque a pessoa se sente competente, aí entra uma série de coisas, quando na verdade, de novo, a empresa vende. Eu costumo dizer lá na empresa, e eu acho que isso se aplica para o mercado imobiliário, todos os nossos comerciais têm, seja assistente de vendas, comerciais de praça, eles têm que saber apresentar o sistema de ponta a ponta, certo? E eles têm que saber fazer uma venda. Ah, Gabriel, mas um assistente sua não precisaria saber. Precisa saber. Por quê? Na ausência de um poder apresentar, o assistente vai lá e faz. Então, assim, o processo de vendas da empresa é um padrão só. E a gente trabalha as pessoas em cima. Administrando. Óbvio que cada um vai ter o seu jeito de apresentar, mas em cima de uma base, certo? Tu vai falar coisas que, por exemplo, ou o sistema não faz, ou uma outra coisa. Mas o ponto desse momento da conversa é: o processo tem que vender. E não somente as pessoas sem um processo. Não é isso aí, Bia? Verdade. Aí você fechou. Com chave de ouro. Com chave de ouro. Né? É bem verdade. Porque eu, assim, quando eu lhe perguntei sobre o time, se você tem o time dessa adequação para o tipo de produto, eu sou fissurado por dados e informações. É por isso que lá no Supremo a gente leva tanta coisa. E uma vez aconteceu uma situação, eu estava sentado à mesa com um gestor, e ele chegou assim: poxa, investindo muito recurso, e o cara não vende. Eu não sei o que é que eu faço não, já estou avisando aqui, viu? que aqui a gente começa a conversar, a conversa fica boa. Vai ficando bom. Meu Deus do céu. Mas olha só que loucura. Eu conversei com o gestor uma vez, sentado à mesa assim, ele dizendo, né, que estava investindo muito e tal, e que a equipe inicial estava demorando muito a vender. Conversa vai, e ele chateado, né? Porque estava colocando recurso e tal. Aí a conversa foi avançando e tal, entramos em um outro assunto. Aí depois eu cheguei pra ele e perguntei assim: cara, a primeira venda a gente nunca esquece. Você se lembra qual foi a primeira venda sua? Ele lembra, foi unidade tal, assim, assado. Certo. Do momento que você entrou no TTI, no curso, né, de formação, para essa primeira venda acontecer com suas próprias pernas, demorou quanto tempo? Aí ele: 5 meses. Beleza. Aí voltei, tarará, aí voltei pra essa equipe inicial dele. Cara, essa galera que você tá formando inicial, tem quanto tempo na sua imobiliária? 30 dias. Aí foi que ele deu essa... Aí eu falei: cara, você tá cobrando, e às vezes pode ser o seu caso, uma coisa da sua equipe que não aconteceu nem com você.
entende? Por isso você ter a clareza de quanto tempo leva, em média, para que essa equipe que eu estou formando, inicial, aconteça essa primeira venda e eles andem com as próprias pernas. Por quê? É gerenciar a expectativa e a realidade. Entendeu, Bia? Dá o tempo para que a coisa possa acontecer. A semente vai ser plantada, ou seja, o treinamento foi dado, tudo, mas precisa de tempo para que as coisas aconteçam. É o plantio e a colheita. Não. Essa questão, ela pega no ponto bem... Porque justamente quando você vai lidar com a expectativa do outro, né? Quem está ingressando numa nova profissão, quem mudou, né, de uma profissão e foi para outra, quem está começando de forma, né, independente, lidar com a expectativa do outro é muito singular, assim, né? Porque lidar com sonhos. Sim. Né? A gente sabe que tem pessoas que vão vender mais rápido, tem pessoas que vão, né? Ele levou, quantos que você falou? 5 meses. 5 meses. Né? A minha primeira venda eu levei 4 meses para fazer. Olha aí. Né? Tá vendo? Você estava falando e eu estava... Você estava falando e eu dei né? Voltei justamente para fazer essa retrospectiva. Por quê? Foram 4 meses e, assim, de correr atrás mesmo, Gabriel, de se dedicar, sabe? Não caiu no colo. Foi uma venda trabalhada. Tá. Né? E hoje eu vejo lá, assim, e o tempo geralmente é esse mesmo, 3 meses, 4 meses, porque se você não entende, porque você tem que entender esse passo a passo. Sim. Né? O cliente, ele vem, às vezes ele não vem pronto para a compra. Você precisa ir lapidando, você precisa ir trabalhando esse cliente. Então, é nessa faixa aí, mais ou menos, 3, 4 meses para uma primeira venda acontecer, para você... Aí veja como é que são as coisas. A informação que eu trouxe é bem parecida com a sua e tal. Quando você está formando, e assim, o pessoal fala muito lá na empresa, porque a nossa visão é uma visão de longo prazo. A gente não espera fazer nada com o resultado daqui a 15 dias, 1 mês, 2, não existe isso lá na empresa. E isso não significa dizer que a gente não faz as coisas focando em resultado. Mas não é um resultado imediato. As coisas que são sólidas de verdade levam tempo para poder serem construídas. Sim. Tá? E aí o que acontece? A partir do momento que você decide formar um time novo, aí vamos lá, vamos ofertar vaga, vamos formar esse time, tarará, porque na verdade 4 meses é o tempo que essa pessoa, vamos supor, iniciou o curso e fez a primeira venda. Mas para a empresa, no caso para a imobiliária, esse tempo é maior, porque você vai ofertar essa vaga, vai, sei lá, fazer seleção, depende do processo de cada um. Então não são 4 meses. É um tempo maior. E ainda que o corretor seja um corretor autônomo, para ele estar dentro da imobiliária, existe um custo operacional, né? O lead tem um valor, né? Ele está lá, está consumindo, sei lá, energia, café, isso, aquilo, outro. Isso é um custo para a empresa. E aí, essa mensagem vai aqui para você, gestor. Se você não entende, veja, a gente está falando aí 4, 5, 6 meses. Se você não entende que funciona assim, meu amigo, você vai estar eternamente insatisfeito com o seu time. Porque você não tem noção do tempo que as coisas levam para poder acontecer. E outra, dentro desse processo terão muitos que não vão dar certo. Faz parte também, entende? E aí, talvez, por não ter essa informação clara, a expectativa dele está aqui. Ou, às vezes, ele coloca um dinheiro em campanha, tudo, que ele não poderia colocar naquele momento, mas ele bota, não, eu vou colocar porque eu estou com um time aqui, sabe, fazendo meio que a fé, numa coisa que não vai acontecer. Quer dizer, se o padrão se mantiver, até com ele mesmo, dele mesmo, não vai acontecer. E eu vejo isso acontecendo muito no mercado, demais. Gera uma frustração para o corretor, gera uma frustração para o gestor, e aí você não vê aquela constância na imobiliária, manter as pessoas engajadas, motivadas, justamente pela falta de clareza dentro desse processo. Entende? E assim, ver pessoas como você que entende isso, que sabe que funciona e tem a maturidade, isso é maturidade, diz assim, não, olha, eu vou trabalhar com o meu pessoal, funciona assim e eu vou me colocar à disposição, fazer 1 para 1 e tal, até dar certo. Tem isso também. Tem. Porque, poxa, vão aparecer problemas e tudo, mas assim, eu tô aqui com você, que aí eu acho fundamental no mercado imobiliário, é aquela coisa de você liderar
estando ao lado do corretor, não acima dele. Exatamente. Não é isso? É lado a lado. É ali, ó, só, porque eu acredito muito que você, além de gerente, é psicóloga, é tudo. Me formo ano que vem. É? Em psicologia. Olha aí! Ó, mas assim, eu falei brincando, mas assim, parabéns. Mas eu quis dizer o seguinte, poxa, a pessoa vem com um problema, uma coisa ou outra, e você vai ser insensível. E aí como é que você vai para uma gestão mais cartesiana, de dizer assim, o número é esse, eu preciso disso, se o ser humano não está bem? Como é que você faz essa gestão? Não tem como. Não tem como. É isso, Bia. Não tem como. Por isso talvez que ela esteja fazendo psicologia. Acho que é por isso também, Gabriel, que me deixou, que me dá uma visão também um pouco diferente. Tá, né? E por isso que eu falo tanto de gente, que eu falo tanto de pessoas, que eu falo tanto, né? Porque se eu conheço quem está comigo, a maioria das pessoas que estão ali já tem 8, 9, 10, 11 anos de Brita. Já estão lá dentro há muitos anos. Tem pessoas que estão lá antes de mim, né? Que estão ali já no setor, que já passaram outros gerentes no setor, tá? Sim. Então, assim, então tem pessoas lá que estão lá há mais tempo, que já conhecem como é que tudo funciona há mais tempo. E eu pergunto, e por que estão lá ainda? É porque vale a pena estar. Né? Porque entendeu qual é a dinâmica da imobiliária, que entendeu como é que as coisas lá funcionam. E estão satisfeitos. Porque quem não está satisfeito não fica 11 anos, 10 anos, 9, 8 dentro de um lugar, né? E não é porque ninguém pede, né? Não, fica aqui comigo. Não. Bia, a gente infelizmente está chegando ao final desse episódio, mas eu ainda queria te perguntar. Eu não estava sabendo que você estava fazendo faculdade de psicologia, mas assim, quando eu fiz minha faculdade de Direito, é porque eu entendi que dentro do meu negócio eu precisava entender esse mundo jurídico, não somente pagar os advogados. Eu tenho que saber, não é isso? Ok. Quando você decidiu fazer essa faculdade de psicologia, já que a gente está falando sobre atendimento, relacionamento e tal, é porque você... Não, de gostar de gente, isso já tá mais do que claro pra mim, né? Daqui a pouco a gente vai trocar essa imagem aqui e botar gente. Mas assim, foi para poder agregar nessa profissão que você já tem. Qual era a visão que você tinha ao ponto de fazer uma graduação em psicologia? Eu queria entender isso, me chamou minha atenção. Na verdade, era um sonho antigo. Tá. Eu fiz administração, depois eu fiz design de interiores, né? E ela foi ficando meio para depois, certo, né? Certo. E aí eu falei assim, não, gente, chegou a hora, né? Por quê? Eu já vinha, né, em cargos de gerência, né? Por que você não faz algo ligado ao mercado, gestão imobiliária, por exemplo? Né? Eu falei, não, porque primeiro eu vou pra gente. Meu bom dia na equipe é assim, bom dia, minha gente. Então, eles já estão até acostumados com isso. Por quê? Então, fazer a psicologia foi, na verdade, uma realização pessoal, que já era algo que eu queria fazer, e me agregou muito, no sentido de entender as pessoas, o momento de cada um, de aprender a lidar com as frustrações, porque a nossa profissão tem muito disso. Com certeza. Né? A gente brinca falando que a gente dorme rico, acorda pobre. Né? Dorme pobre, acorda rico, né? E vice-versa. Por quê? Porque é uma venda que cai. Como é que você administra isso? Sabe que aquela pessoa está precisando daquela comissão porque tem contas para pagar. Então, assim, eu procuro, nem sempre a gente consegue, né? Obviamente. Claro. Mas eu procuro deixar o ambiente mais harmônico possível, dentro do meu quadrado ali, da minha sala ali, que a gente... justamente para isso, para propiciar esse ambiente mais harmônico, mais acolhedor, para que essas pessoas, que um ou outro que de repente não teve um bom dia, o cliente que agendou e não foi, a gente tenta meio que acolher, a gente faz brincadeira, a gente faz aniversariante do mês, né? Então a gente sai, a gente vai almoçar, a gente vai de um happy hour, né? Então a gente está sempre em contato ali, extra trabalho, justamente para entender que a gente passa mais tempo ali do que em casa. Com certeza. Né? Com certeza. Então, a gente passa ali... tem pessoas que moram mais longe, então passa o dia todo dentro da imobiliária. Legal. Então, a gente convive muito tempo. Então, assim, essa escolha pela psicologia foi por isso, assim, por querer realmente entender, né, o outro lado, né? Assim, o outro lado da moeda, o outro lado que cada um tem, né? As pessoas têm momentos diferentes na vida, né? E para a minha profissão,
como corretora, agregou muito nesse sentido, de eu entender o outro de uma visão e poder ajudar. Porque quando eu entendo também, eu consigo ajudar. Com certeza. Né? Não é fazendo terapia nem no trabalho, mas eu consigo ajudar com uma palavra, com, né? Com conforto. Claro. Podemos dizer que o fator psicológico ele é mais importante até do que a técnica? Eu acredito que sim. Bom. Eu acredito que sim. Muito. Muito. Não adianta, Gabriel, a gente saber todas as técnicas se eu não consigo chegar até você. Sim. Né? E a venda, eu preciso chegar até o meu cliente. Né? E como é que eu vou chegar a esse cliente? Não é só com a técnica. Né? Não é só técnica. Bom, além de uma excelente gestora no mercado imobiliário, você ouviu e teve a oportunidade de ver também dicas valiosas, super valiosas sobre, no meu ponto de vista, por isso que eu fiz essa pergunta final aqui para você, aspectos psicológicos, porque eu acredito muito que isso influencia no alto desempenho dos corretores de imóveis. Se você não estiver com os drives, com a mente programada para que você possa superar os inúmeros desafios que acontecem na carreira, dificilmente essa pessoa vai ter sucesso. Esse é o meu ponto de vista. Mas, Bia, infelizmente chegamos ao final desse programa. Poderíamos ficar aqui mais 2, 3 horas conversando. Quero te agradecer aqui a sua presença e deixar essa câmera aqui aberta. Aliás, agradecer a Rosana também por ceder essa pessoa maravilhosa. Você não esteve aqui, mas na próxima edição você vai estar, né? Mas assim, fica à vontade nessa câmera aqui para poder mandar o seu alô, o seu recado para as pessoas que você quiser. Por favor. Pronto. Gabriel, primeiramente quero te agradecer, tá? Pelo convite. Muito obrigada. Eu acho que isso aqui é uma troca e é muito enriquecedor. Tá? Então, assim, a gente escuta também suas colocações que tá do outro lado da mesa, né? Sim. Então, a gente vai e faz essa troca e reflete muita coisa também. Vai refletir muita coisa também do que se fala, né? Soma, né? Soma, claro. Então, assim, eu quero agradecer pela oportunidade. Agradeço aqui, então, a todos que estão aqui ouvindo e assistindo. Quando vierem a Salvador, né? Por que não? Né? Vou ali naquele lugar horrível que é a Barra. Postal. A mulher tem uma imobiliária no farol da Barra praticamente. Você está de brincadeira comigo, cartão né? postal. Mas brincadeiras à parte, eu quero agradecer, né, a BA pela oportunidade, pelas oportunidades que, na verdade, ao longo dos anos vem me dando. Agradecer ao meu time, né, que não faço nada sozinho, a gente não constrói nada sozinho, nós somos realmente um time e a gente luta junto, a gente cresce junto e eu acho que é isso que faz a nossa profissão ser tão agregadora, né? São valores que a gente vai, no dia a dia, a gente vai lidando com cada pessoa e de forma individual, não tem como botar tudo num pacote, numa cesta e generalizar, né? Porque nós somos individuais. Nós somos complexos. Exatamente. Cada um tem a sua vontade, a sua necessidade. A singularidade. Por isso que o seu trabalho é tão importante de entender esse contexto. Exatamente. E fazer com que esse time performe. Bia, obrigado. Muito obrigada, Bia, viu? Estaremos juntos amanhã. Com certeza, esperando você. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas. Você que é principalmente gestor e até mesmo corretor, assista de novo esse episódio, anote as coisas aqui que eu anotei, porque Bia passou muito detalhes, foram inúmeros detalhes, processo de trabalho, mental dos corretores. Eu acho que você implantando 10% do que essa mulher falou aqui na sua imobiliária, seu resultado já vai ser outro. Um grande abraço e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.